Jornal da Mix. Durante todo esse mês, o Brasil inteiro está se dedicando às ações do Maio Amarelo. E por mais que se fale dos cuidados no trânsito, o Brasil continua sendo considerado um dos piores e mais violentos do mundo. O IBGE mostra que são mais de 23 milhões de motociclistas rodando no país. Embora o trânsito seja composto, claro, de vários tipos de veículos, eu estou puxando para esse assunto porque os números para quem anda de moto são graves. Das 32.700 pessoas que morreram em 2020 no Brasil, nas ruas ou depois no hospital, 36% eram motociclistas. E na nossa conversa dessa segunda-feira, nós recebemos o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Paulo Gutierrez, que está envolvido com a campanha do Maio Amarelo em Indaial e também fala sobre os traumas de face. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Gisele. Bom dia, Pancho. Bom dia, ouvinte Mix. Bom dia, Paulo. A gente sempre fala, né? Eu fiquei curioso, na realidade, quando a Gisele chamou a entrevista, porque eu falei, que médico vem falar de trânsito aqui, né? Mas tem tudo a ver. E eu sempre pensei nisso, né? Sempre pensei em passar por pelo menos um dia ali na frente do Hospital Santo Antônio, por exemplo, que é quem recebe os traumas de acidentes, né? Para ver quantos eram motociclistas. Eu sempre tive essa curiosidade, porque a impressão que eu tenho é que a maioria, né? A Gi colocou aqui que não, que é um terço, praticamente, um pouco mais de um terço, né? Que das mortes, pelo menos, né? Que são de motociclistas, né? E chamamos aqui um bucomaxilofacial, um cirurgião bucomaxilofacial. É comum esse tipo de lesão em acidente de moto, Paulo? Então, só vou fazer uma pequena correção. Vamos lá. Eu sou médico, eu sou dentista. Ah, perfeito. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade pouco conhecida da pela população, né, mas é da área da odontologia e a gente cuida em ambulatório, implante dentário, cirurgias menores, cisto, tumores, dente do siso, que é muito comum, mas a gente atua dentro do hospital, fazendo cirurgia ortognática, que é a correção de deformidades da face, né, tumores maiores, e o trauma, né, por isso é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, quando tem esse trauma de face, é um dentista, especialista na área de cirurgia bucomaxilo. Inclusive, eu sou coordenador da especialidade em Blumenau, né? A gente tem um curso de formação de profissionais e a gente traz para dentro do hospital esses alunos que são dentistas formados, né? São residentes em cirurgia e traumatologia, para essa atenção. E o Hospital de Indaial é um hospital de apoio, né? Reduziu bastante, mas muito mesmo, a quantidade de lesões de traumas de face. Depois que a lei ficou um pouquinho mais puxada, obrigatoriedade do uso do capacete, a questão da lei seca. Eu lembro que eu peguei essa transição dentro da minha residência quando foi obrigatório o uso de cinto de segurança. Sim. Então eu peguei... Mas tu eras uma criança, né? Pelo amor de Deus. Ele não tem idade para ser condutor naquela época, né, Paulo? É o que a gente acha, eu também exatamente. acho, mas ele disse que não. Daqui 2 aninhos eu faço meio século. Tô quase lá. Gente. Eu te entendo bem. Mas eu peguei exatamente essa transição, né? Então, no meio da minha residência, houve a lei do cinto de segurança. Certo. E isso reduziu drasticamente o número de ferimentos da face em acidentes, né? E também começaram a arrochar mais em cima do uso do capacete. Certo. Porque eu lembro que eu era adolescente e ninguém usava capacete. Ninguém usava. Agora e a moto... Usava no cotovelo, né? Levava no cotovelo aqui no braço, protegia o cotovelo. Que causa um trauma terrível, né? Também, Sim. exatamente. Cai com o capacete no cotovelo é a pior coisa que tem. É igual o pé em cima do painel no airbag. Nossa Sim. Senhora. Isso é complicado. Isso é complicado. Então houve uma redução muito grande, né, com essas leis. E as campanhas, eu vou falar agora por Indaial, que é onde a gente acompanha o hospital. A companhia de trânsito faz a Sheila, que é a coordenadora, ela faz um trabalho muito sério há muitos anos em cima da conscientização do Maio Amarelo. E lá a gente percebe que tem um número reduzido em relação a esse tipo de trauma, né? O trauma de face. A gente não tem uma grande demanda no hospital em relação a esse tipo de trauma, né? Então, a gente vê que o que é importante não é só falar, mas é falar. Repetir. A gente repetir. A gente tem que... Martelar na cabeça das pessoas, né? Sim, sem quebrar. Sem quebrar, exatamente. Sem senão quebrar, ele boa. vai ter Por trabalho. favor. Quer dizer, Martelar no bolso, né? o uso do capacete, ele tá, obviamente a gente sabe, né, o quanto ele é... Primeiro que ele é obrigatório, segundo,
ou também em primeiro junto, vai salvar a sua vida em muitos sentidos, mas também o uso correto desse equipamento, né? Sim. Tem gente que bota o capacete na fivela ou faz de forma errada, coloca de uma forma errada. Essa orientação ela é fundamental para quem está andando de moto e acha que é um detalhe apenas porque a lei exige? Semana passada a gente abordou, né, junto uma campanha muito interessante, onde teve o Corpo de Bombeiro, Senat, a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, porque a 470 está ali também, né, e a gente recebe muitos acidentes dali, e a gente foi para a rua fazer essa conscientização. Eu, como coordenador, e meus alunos residentes, via hospital, a gente também estava lá, panfletando e orientando em relação a isso, né, e a gente viu muito, por exemplo, ainda motociclista andando descalço. Ah, caramba. Já chinelo, gente, pé descalço na moto. Falo, gente... Eu não sei como é que consegue, né? Não. E teve uma que eu tive que atravessar a rua e ir lá conversar com a mãe. Porque a mãe passando no meio do pedágio, uma criancinha de uns 3 aninhos, entre os dois bancos em pé. Meu Deus do né? No carro. No carro. Uma freada que ela vai. Sim. Essa criança voa. Arremessa a criança até de cara no painel. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem que falar, claro, a questão do número de mortes, ele é importantíssimo. E todo mundo fala disso. Mas pouca gente fala das morbidades causadas pelo acidente de trânsito, pelo das custo. lesões, né? Das sequelas que podem Sequelas ficar. E às vezes sequelas irreversíveis. Exato. Né? Eu atendi antes de sexta-feira, né? Sexta-feira, uma cirurgia de um motoboy que sofreu um acidente em Pomerode. Teve uma fratura muito grande no rosto dele, né? Fratura de mandíbula, fratura de maxila, deslocamento de órbita do olho. Então, um aprofundamento muito grande. E corre o risco de ficar uma sequela até ocular, né? Então, e ele de capacete aberto, que também é outra coisa, né? Eu acho que assim... viseira. Não, sem queixo. Sem queixo. Sem aquela proibido, queixeira. Não é proibido esse? Não é proibido. Ah, não é? Eu achei não que é era. proibido. Eu achei Não que é tinha proibido. obrigação de ter a parte de baixo também fechada. A obrigatoriedade que você tem do uso do capacete em relação às regras é proteção do olho. Então você tem Uma capacete viseira, no caso. ou óculos. Certo. Né? Você pode Também ter um é óculos. permitido. Por exemplo, você vai fazer... quem faz motocross não usa viseira, né? Usa Mas- aquele óculos. Aquele óculos de proteção. Fica preso. Porque se entra um inseto no teu olho e você está dirigindo moto, né, a chance certeza. do acidente é grande. Com certeza. Então, pode usar o capacete aberto. Eu tenho moto, eu gosto muito de moto. Eu tenho capacete aberto. Uso raríssimas vezes. E quando eu saio exclusivamente a passeio e perto, né? Usa raríssimas vezes, porque sai de moto raríssimas vezes, é isso? Não, eu saio bastante de moto, mas eu tenho capacete fechado. Ah, tá. Pro Eu meu pensei que- eu dia a pensei que ele dia- tava andando sem capacete já. Não. Pro meu dia a dia, o capacete fechado. Para quem trabalha com isso, é um equipamento de segurança de trabalho. Né? Então o motoboy ele obrigatoriamente deveria usar o capacete fechado, porque ele está muito mais sujeito a acidentes do que uma pessoa que sai a passeio e sai uma vez por semana. Né? Então, e aí agora ele não pode pôr o capacete por causa do grau de fratura dele, senão no colocar o capacete ele vai acabar deslocando, né? Porque a gente tem pouca estabilidade nesse começo. E como é que ele vai trabalhar por 30 dias sem pôr o capacete? Né? Então, o impacto que isso gera na vida desse cidadão é muito maior do que simplesmente aquele trauma, aqueles 2 dias que ele ficou no hospital. E fora as sequelas que deve ter, né? Porque Sim, vai ficar pra sem poder se reconstruir alimentar. a face nesse grau, no exemplo que tu deste aqui, pelo menos, Foram né? 4 horas de cirurgia, né? Imagina, Para caramba, colocar 4 horas e no assim, lugar. se- E é brincar de Lego, né? Eu imagino, deve ser isso, brincar de né? Lego. Juntar os pedaços, vamos Os dizer assim. caquinhos. Torcer para as pecinhas, né? Estarem todas ali, né? Senão... E tem nunca que colocar- estão, né? Nunca estão. Aí a pessoa até tem esse tempo de recuperação, se der tudo certo na montagem ali, né, depois do trauma da face. Mas existem problemas, sequelas que acabam sendo crônicos porque né, houve um trauma tão grande que ele vai ter que sofrer pro resto da vida. Existe, de repente, do tipo, o grau de... Você pode ter um trauma encéfalo, né? E aí você vai ter, às vezes, o paciente fica inválido, né? Pode causar cegueira, às vezes entra objeto dentro do olho, né? Pode causar uma morbidade maior, faltar uma fratura de mandíbula, onde você
não consegue mais juntar aqueles pedacinhos e aí você tem que fazer uma extensão com barra de titânio, né? Ele fica impossibilidade de mastigar por um bom tempo, né? Pode ter anquilose da articulação e aí aquilo lá calcifica e não conseguir mais abrir a boca. Pode ter até problema com a língua, né? Imagino eu, né? Pode até decepar a língua. Pois é, exato. Loucura. É o tipo de... Ele foi gentil em falar que o olho sai da órbita. Gente, se você parar pra pensar o que significa isso, é que o olho salta. Me deu um ruim aqui. E, doutor Paulo, vocês trabalhando, né, todo um conjunto, como você falou aí, Prefeitura, SESC, Senat, enfim, várias entidades, né, no Maio Amarelo em Indaial, vocês percebem que, não só em Indaial, mas todo o Brasil, existe um perfil de motociclista, de piloto de moto aí que vítima maior desses desses acidentes, que se botam em risco. Probabilidade é maior. clientela maior do hospital. A clientela, isso aí. É homem e jovem, né? Soma tem, É os vida louca. eu gosto de ver aqueles memezinhos, né? Que assim, por que homem vive menos, né? É real. Então, você tem a imprudência da juventude, né? Que o jovem, ele acha que ele é Superman e eterno, né? Então, sai costurando mais, é mais imprudente no trânsito, né? E você tem essa exposição que acaba sendo uma profissão, né? De utilizar a moto, de ser motoboy, entregador, de maioria masculina. A gente quase não vê mulher entregadora, né? Verdade. Então, eles são mais vítimas também de trânsito. E o homem tem aquela coisa, não ser adolescente quer ter moto, né? Quer fazer 18 anos e comprar uma moto. É mais né? barato, vai onde também quer, isso, né? Quer a mobilidade, daí vai... E moto o cara quer Que empinar, emoção. o cara, a adrenalina, né? Adrenalina. Só que a adrenalina ela tem um custo e às vezes é muito alto, né? Para ele e para a família. Sim, E o sim. custo é que a gente fala não só para ele, mas para o sistema como um todo, né? Para o sistema único de saúde, para o hospital, para todo mundo, na realidade. O custo não para ali, né? Não para só no indivíduo. Exato. Ele é coletivo. O custo ele é coletivo, né? Se a gente somar essas internações, o custo não é barato uma placa de fixação, tá? Para você ter uma ideia, quando existem, claro, marcas e modelos nacionais, internacionais, importados que a gente usa, por exemplo, uma cirurgia ortognática. Mas uma cirurgia ortognática. Pensa, sabe o Noel Rosa? Sim. Aquele Que tinha aquele queixinho queixo lá pra para trás. Então, daí você traz o queixo para frente em uma posição melhor. Entendi. Você melhora a respiração, evita infarto desse paciente. Até isso, infarto. Porque esse paciente que tem um queixo muito reduzido, ele cria uma apneia obstrutiva noturna. Quando ele dorme, ele para de respirar por alguns períodos. Entendi. Tá? Quando você avança essa mandíbula, você melhora, você libera a respiração desse paciente. Então e quando o paciente tem apneia, ele aumenta potencialmente o risco de infarto. Porque essas pequenas paradas de respirar durante a noite, ela vai trazendo uma sobrecarga para esse coração. Entendi. E aí aumenta o risco de infarto. Hipertensão também, né? Então, a gente chega a orçar placas para esse tipo de cirurgia e com parafuso que chega a beirar R$52 mil de placa, só placa e parafuso. Tá? Então, imagina o custo disso daí para o SUS, O SUS, exato. tá? De estar colocando em cima de uma imprudência. Acidentes acontecem. Porém, por que acontece com mais jovens e mais homens? É pela imprudência. Lógico. E a gente Pelo pensa- capacete mal fivelado. Às vezes até passa a fivela, mas só para inglês ver, sabe? É aquele que ele puxa Não e prende, né? ele não prende, ele passa para baixo do queixo. Se ele passa para baixo do queixo com o capacete em cabeça, a hora que o capacete forçar, ele vai sair também. Claro, com Não certeza. tá tendo Só segurança pela nenhuma. comodidade de não ter que afivelar toda vez que colocar e tirar, e aí... Incomoda, Exatamente. e diz que incomoda também, né? E não usa aquele fechado porque também é muito quente, sei lá, tem várias desculpas que eles dão aí pra não usar Pretextos. material de segurança, né? Não Impressionante. pensou no resultado depois, né? Pancho, queria até comentar contigo que o Dr. Paulo tá falando, né, dessas situações, da imprudência e tal. A gente, quem já foi para São Paulo já percebeu que entre os carros, embora não seja uma passagem, os motociclistas lá passam direto e vem buzinando, é aquele barulhão e tal, e eles passam Um corredorzinho a milhão, né? formado entre os carros. Isso, né? é um corredor que eles inventaram. Mas aqui também Tô acontece. Isso quer dizer que Acontece. Blumenau tá assim se tornando igual, os motociclistas estão se tornando imprudentes nesse sentido, né? Porque não pode passar. E eu já vi várias situações de gente que abre a porta, também tá errado, enfim, mas embola ali o motociclista que tá vindo. Então, isso também é uma coisa que tem que pensar e evitar, né?
Evitar não fazer. É que, na verdade, né, a lei de trânsito ela é muito flexível nesse ponto, né? Aí, em São Paulo, por exemplo, já institucionalizaram o corredor. Exato. Né? É verdade. E de fato, eles fizeram já um trecho da pista como corredor para moto. Isso. Né? Tem lugares que eles estão fazendo, mas em geral não. Eles falam, é o corredor de moto. Exato. Né? A moto transita, se você pegar a lei de trânsito, ela fala que a moto deve ocupar o espaço de um carro. Uhum. Sim, tá? Verdade. Tem É. que ser tratado como um veículo desse tamanho também. Isso. Porém, é permitido quando, hoje, isso é uma lei nova, né? Quando os carros parados ou em baixa velocidade, o motociclista pode transitar entre os carros. Uhum. Tá? Isso é uma flexibilidade que deram para a lei. Só que também não diz o quanto, né? Qual é? O que é devagar, né, primeiro? O que é devagar? Exatamente. Se você tem uma via que ela é 40 por hora, vamos pegar uma via do centro, para mim 40 por hora já é devagar. Exato. Né? E aí, e os motociclistas, ele tem que entender que ele já está em vantagem. Sim. Ele já está em vantagem. Ele vai conseguir adiantar muito mais do que qualquer carro. Então ele não precisa sair desesperado entre os carros, né, para ter uma super ultra vantagem. Passa entre o carro com respeito ao motorista, porque não vê. Né? Quem dirige carro sabe que a moto ela entra num ponto cego muito fácil. Exato. Aparece do nada, ela aparece do nosso lado. E aí você vem numa super... Eles vêm, às vezes, acima da velocidade permitida na via, passando entre os carros. Sim. Né? Então, impossibilita que um carro troque de pista. Se o carro quer converter lá na frente para o lado esquerdo, ele não consegue sair da pista direita porque os motociclistas não permitem isso. E aí acaba perturbando todo o trânsito. Né? Mas eu acho assim, vocês estavam falando um pouco antes que eu ouvi na rádio, né? Sobre as sinalizações, as multas que estão para vir. Eu acho isso super válido. Né? Claro. Eu acho que só se preocupa com... Eles falam muito de... A indústria da multa, né? Só existe indústria da multa para quem infringe a lei. Exatamente. Né? Nunca vi falar assim, levou multa porque estava correto. Né? Não. Então eu sou super a favor, porque eu acho que quando você fiscaliza, a população só entende quando pesa no bolso. Na verdade é isso. É isso aí. E é isso que eu acho que falta também, um pouco de fiscalização em cima dos motociclistas, assim, porque eles costuram, vamos dizer assim, e costurar é uma manobra perigosa, não pode fazer isso, né? É o tempo todo. A gente sai de carro o tempo todo, a gente vê o motociclista não só andando no corredor, né, naquele corredor que a gente falava, entre os carros, entre as faixas, mas também costurando e colocando em risco não só ele, mas os outros também que estão ao seu redor. Faz por quê? Porque não tem fiscalização. E não é suficiente, né? Não dá pra vencer isso. E não que o motorista do carro também não cometa imprudências. A questão é que o motociclista ele é a parte mais frágil, ele é o para-choque do negócio. Exatamente. O para-choque dele é a perna, né? Exato. Quantas amputações? Eu conhecia, né, um padre que ele, em frente à paróquia, tinha uma caixa econômica. E aí ele tinha ido ao banco e na volta, uma faixa de pedestre de frente para a igreja. Os carros pararam, ele atravessando, o motociclista veio daquele jeito que tá falando, né? Super ultra velocidade entre os carros, pegou o padre no meio. Já vi isso acontecer. E ele morreu. Que Né? Atravessando a faixa de pedestre por imprudência de um motociclista. Né? Que sai a milhão, que eu falei, já está em vantagem. Então vai com prudência, vai devagar. Uma criança pode correr entre os carros, né? Tem outra questão, né? Além da fiscalização, tem a questão, por exemplo, que a maior parte desse pessoal que está em alta velocidade trabalha como motoboy, entregador, né? E exigem dele a velocidade para entregar o pedido, e ele também está recebendo por entrega que faz, geralmente, então ele tá louca porque ele sabe que vai ganhar mais se ele for muito rápido, né? Então tinha que dar um jeito de mudar esse sistema aí para fazer com que as pessoas realmente se conscientizem. Né? Eu vou fazer até uma colocação. Se vocês repararem, há uns 8 anos atrás, mais ou menos isso daí, não existia muita moto em Blumenau. Era raro, você não via moto assim, com o fluxo que a gente tem hoje. Né? Eu tenho alunos eu tenho aluno até do Pará, né, na minha pós-graduação. E eles falam que lá não usa capacete. Não. Nordeste... Não usa capacete. Não usa capacete. O que a gente viu, esse boom de motos que aconteceu aqui em Blumenau, coincide com um grande boom também de pessoas vindo de fora. Entendi. Né? E às vezes eles trazem esses costumes da região deles, né, para cá, e precisa haver uma fiscalização maior nesse sentido para que a gente consiga
manter o hábito Sim. que já existia aqui preservado também. Até educativo, Né? né? Educativo. Nesse caso, Porque assim, é uma questão cultural, Uhum. né? Fato, onde não se exigia, né? Não é fiscalizado isso lá na região norte e nordeste, porém aqui a gente precisa manter o que a gente já tinha, né? E já que existiu esse boom de novos motoristas de moto, que seja regulamentado e fiscalizado realmente É a e punido questão que quando infringir alguma lei. É a questão do capacete e também de levar mais de 2 pessoas na moto, né? Lá no Nordeste é muito comum, né? E a família inteira. toda. Exatamente. Sim, criancinha na É frente. o que a Sheila no Almeida tanque. tá falando aqui no nosso Instagram, da Mix Blumenau Oficial. Que, por isso a importância da educação no trânsito, né? Isso tem que ser constante desde pequenininho até forever. Sim, tem que começar na escola, né? Ensinar a criança a ensinar o pai Exato. É o que acontece hoje, né? de usar a faixa de segurança. É um absurdo, por exemplo, a gente vê ali na Barão, por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente passa muito por ali, minha filha estuda ali na Barão. Quando você passa no fundo da Barão, onde tem Barão Infantil, você tem várias placas de proibido parar e estacionar. Sim. E todos Todo os mundo pais para, param. Não para. Para, liga o pisca, desce com a criança. Te convida a passar ali na entrada. Não. Te Acontece, convido. é verdade. Desce, larga o carro e às vezes fica batendo papo com a outra mãe lá na porta da escola. E o carro embaixo da placa de proibido parar e estacionar, com o pisca-alerta ligado. Né? E o trânsito é aquela loucura. Né? Então, cadê a fiscalização na porta das escolas? Cadê a educação? Né? Eu acho que se um guarda juntar uma mãe e um pai desse daí na frente do filho, eu acho que nunca mais ele faz, né? Ele para assim, né? Maravilha. Mas a gente precisa reforçar essa educação em todos os sentidos. Certamente. Isso aí, Paulo. Quero agradecer a tua presença aqui, foi bacana demais. A gente falou não só de Maio Amarelo, mas falamos de fiscalização, falamos de material de segurança. Acho importante a gente sempre reforçar isso, porque de fato há abuso ainda, né? As pessoas não atentam muito para isso e a gente tem que repetir o tempo todo, ainda mais no Maio Amarelo, né? Principalmente isso. Obrigado pela tua participação aqui, Fábio. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E só para reforçar mesmo, né? Claro. O uso correto do capacete, ele diminui mais de 70% a gravidade do acidente e 30% dos casos de morte. Então, capacete fechado, bem afivelado, né? Com prazo dentro do prazo de validade. Capacete tem prazo de validade, lacrado Validado pelo Inmetro, aquela coisa toda. Isso aí. Né? Mas tem lá, você comprou, ele tem 5 anos. Em 5 anos tem que ser trocado, porque ele fica exposto ao sol, aquele plástico Vai ele enfraquecendo. vai perdendo a resistência original. Mas muito obrigado. Seja consciente no trânsito, faz bem para todos. É isso aí. Obrigada, Dr. Paulo. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.